a cada momento que nós passamos juntos. Amém? Queridos, nesse momento eu gostaria que um obreiro, cadê um obreiro mais bonito? Vem cá, Felipe, cadê o Felipe que veio? O Felipe hoje veio fazer exame. Amém, hoje ele está. Queridos, o Felipe vai estar passando para vocês um cartão. Eu gostaria que você pegasse, lesse por um momento. Eu vou explicar. Pode passar para um para cada um. Desde já eu quero agradecer a irmã Malu, irmão Anderson, que confeccionaram. Deus abençoe a vida de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor irá multiplicar 100 vezes. Amém? Querido, nós vamos tratar um pouquinho agora do que Deus falou conosco e por isso que saiu um livro. Diferente talvez de um outro lançamento que você foi, que tem 1000 exemplares para você comprar, nós não investimos um valor para isso. Amém? Porque a ideia não é ter um livro de prateleira, né? Como agora está na moda, você vê um monte de gente com uma prateleira cheia de livro que não leu. A ideia é que você possa edificar e ser edificado por isso. Na sua mão tem um QR Code. Esse QR Code irá te levar para um link de venda do Preparado para o Fim. Você pode ter 2 formas de comprar o livro físico e existem 2 formas de comprar o livro também digital. Você vai ter a Uniclap, que é a editora que está fazendo o livro. Você consegue desse QR Code ir direto para o site dela e comprar. Você consegue ir na loja da Amazon também, por esse QR Code, e comprar o seu livro físico. Se você prefere ler de forma digital no seu celular, ou ler no seu tablet, no computador, você consegue ir por esse QR Code direto para a Hotmart, que tem também o nosso e-book, o nosso livro digital. E você que é assinante ou gosta de ler pelo Kindle, não é que fala? É isso? É isso. Pela Kindle, você também tem o e-book pela Kindle. Então, você lendo esse QR Code, você vai para essa página que está aí em cima. E existem essas 4 formas. Então você tem o Preparado para o Fim, loja da Uniclap, que é o livro físico. Você tem a Hotmart, Preparado para o Fim, que é o livro digital. Você tem a Amazon, que é também o livro físico, e a Kindle, que também é da Amazon, que é o livro digital. Querido, lá você vai ter as formas de pagamento, você vai colocar o seu CEP, você vai receber o seu livro na sua casa. Mas, terminando o culto, eu quero tirar uma foto com você, eu quero te abraçar, porque você faz parte desse projeto. Amém? Então, você que vai adquirir o livro físico ou digital e depois quer que eu assine, irmão, fique à vontade, pode trazer, eu assino. Mesmo digital você consegue assinar pelo tablet, eu consigo assinar para você. Fique à vontade. Amém? Amém? Querido, Preparado para o Fim é algo que Deus despertou no ano de 2023. Algumas coisas que nós começamos a viver e aprender. E durante esse período do ano de 2023, muita coisa acendeu em nossa vida e não foi de forma física, mas de forma sobrenatural. Porque a gente muitas das vezes esquece que Jesus está voltando, que isso é real, que Jesus está às portas. Nós esquecemos que Jesus está vindo e parece que a igreja está pregando mais um Jesus que vai vir buscar no momento da morte do que um Jesus que pode abrir o céu e buscar a igreja a qualquer momento. Então, no Preparado para o Fim, aqui está um livro físico. No Preparado para o Fim, você vai ver o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus, até mesmo antes da sua vinda. Você vai ver
Temas como as 70 semanas de Daniel, você vai ver Gog e Magog, que é algo que está tão em alta, que é a luta que nós estamos vendo hoje, as guerras do Oriente Médio. Nós vamos ver o que Jesus preparou para a igreja e o que já passou do livro de Apocalipse. Você vai ver o que o Senhor quer tratar no seu coração. Aqui você não vai ver a data que Jesus vai voltar, ou como o que a vida do irmão precisa melhorar para Jesus voltar. Não, aqui você vai ver algo que Deus vai tratar no seu coração, porque Jesus está voltando, e o interesse de Jesus é salvar todos, e você precisa ser salvo. E querido, o tempo de igreja não salva, e estar dentro de uma igreja não salva. O que salva é o Senhor te conhecer, e para Ele te conhecer você precisa passar tempo de intimidade com Ele. Às vezes a gente vem no culto parecendo que é um interruptor. A gente quer entrar na igreja, acender o interruptor e parecer que nós já falamos em língua, já Não, irmão. Billy Graham tem uma pregação dele que ele diz que não adianta comer comida de demônio 6 dias da semana e querer chegar na igreja um dia e se alegrar no Espírito Santo. Então aqui, querido, você vai entender um pouquinho mais da nossa sociedade. Aqui tem muita coisa sobre educação política, tem muita coisa para você entender do que está acontecendo. Amém? Amém, querido? Esse cartãozinho é o seu presente, você pode levar para casa e depois eu quero tirar uma fotinho com você. Amém? Abre a sua Bíblia, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema. No livro de Daniel, capítulo de número 9, verso de número 24 ao verso de número 27. Aleluia. Obrigado, José. Deixa eu na minha sala, José, fazer um favor. Obrigado. Deus abençoe a cada irmão aí que ajudou. Eu vou tomar todos esses cafezinhos pensando em você. Amém? Eu acho que ali tem café para umas 2 semanas. Estamos bem abastecidos. Amém? Querido, livro de Daniel, capítulo de número 9, verso de número 24 diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 70 semanas. 60, haverá 7 semanas, desculpa. E 62 semanas. Ela será reconstruída com as ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. As guerras continuarão, e o fim e as desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele lhe será decretado. Querido, nós estamos vivendo dias tão macabros, eu acho que essa é a palavra. Nessa última semana, nós sempre vemos isso, nós sempre vemos as igrejas falar, nós sempre vemos os colégios falarem, mas parece que às vezes a gente não dá tanta atenção para isso. Nós tivemos o nosso, ou o que o mundo denomina como Halloween, Dia das Bruxas, ou originalmente Dia dos Demônios, a invocação dos demônios. Essa semana nós tivemos algo que me chamou a atenção, até a pastora me mandou. E eu comecei a ver ontem um pouco sobre isso. Nós tivemos um clipe
lançado por uma cantora que tem apenas 67 milhões de seguidores no Instagram. E esse clipe, a Anitta, ela está grávida e ela dá luz a um demônio. E parece que a igreja está dormindo para algumas coisas que acontecem. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Não é por um acaso que se comemora o Halloween no dia 31. Não é por um acaso. O dia 31 de outubro é uma sequência de 3 dias para que as pessoas que são adeptas a Satanás e para que Lúcifer se manifeste, abra portais sobre a terra. Porque o Halloween termina não no dia 31, ele termina no dia 2 de finados, o dia dos mortos. É voltado os sacrifícios para esse ponto. Você talvez possa ter passado dias normais, mas deixa eu te explicar uma coisa. O hinduísmo, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, a magia negra, você não vai ver dias normais. Eles estavam trabalhando, e trabalhando muito afinco, porque eles entendem que no momento em que pessoas estão sendo oferecidas a sacrifício, Satanás consegue entrar e invadir o nosso mundo. No clipe da Anitta, ela tem 3 coisas muito interessantes. Primeira coisa, o ultrassom do bebê demônio que ela está tendo é no dia 31/10. Segunda coisa, o clipe na metade dele está fazendo uma menção nítida e clara a Moloque. Ela queima um carrinho de bebê em sacrifício a ele. Terceira coisa, você vai ver uma entidade que poucos conhecem o nome, que chama Baphomet, que é um homem com cabeça de bode, que ilustra ali o principado que cuida do abismo, Abaddon. E ela coloca Baphomet em todo o clipe, em todo momento, em todo lugar da música. Ela está abrindo o portal, abrindo o caminho para que o anticristo possa governar. Deixa eu te dizer uma coisa, não é por menos que ela foi escolhida ou ela se doou em sacrifício a isso, porque muitas pessoas a seguem. E deixa eu te dizer uma coisa, uma vez eu ouvi uma entrevista dela e ela disse que por mais que os cristãos a condenem tanto, 40% do público dela é cristão. 40% das pessoas que seguem ela na rede social são crentes. 40 pessoas que ouvem ela são cristãs. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, Satanás ele não brinca. Ele não está brincando no tempo de hoje. Eu não sei porque que a igreja parece que está brincando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um povo tão semelhante quanto ao nosso no livro de Daniel, capítulo de número 9. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele tem uma revelação do Senhor. Qual foi a revelação? Daniel se atenta àquilo que está escrito em Jeremias, capítulo de número 29. E Daniel percebe que os 70 anos de escravidão prometidos por Deus para o povo estava acabando. Só que Daniel ele não fica contente por isso, muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que Daniel ele se entra em um ambiente de adoração ao Senhor durante 21 dias. Ele não come, ele não bebe, ele apenas ora esperando uma resposta, porque ele fica contrito de coração, porque ele repara que Deus irá fazer uma grande coisa, mas Deus não faz nada para quem está em transgressão. Então nisso ele olha para o povo dele, vê todo mundo sentando-se à mesa de Nabucodonosor, todo mundo se deleitando com a Babilônia, e ele diz: o que era para acabar agora pode não acabar. Queridos, 70 anos de escravidão são suficientes para ter pessoas na Babilônia que não sabiam o que era ser livre. Porque 70 anos é uma geração, muitos do que saíram não estavam
estavam mais vivos e tiveram filhos dentro da Babilônia. E ao contrário do que as pessoas acham, a Babilônia não escravizou o povo judeu de forma que eles ficassem cativos, muito pelo contrário. Nabucodonosor era a própria encarnação da cultura satânica. Ele não prendeu, ele não colocou o povo judeu em escassez, ele não maltratou, ele deu tudo o que eles queriam. Ele deu manjares, ele deu festas, ele deu casa, ele fez aquilo que o povo hebreu muitas das vezes não tinha em Israel ou não percebia o valor que era. Nabucodonosor não pegou para matar os judeus, Nabucodonosor pegou para escravizar. E quem quer escravizar não vai deixar você nem um pouco desconfortável. A ideia é que você se torne confortável. Quanto mais confortável você tiver, mais fácil de te manipular, mais fácil de te levar, mais fácil de fazer de você o que ele quer. Satanás não está brincando nos nossos dias como não estava brincando na Babilônia. A Babilônia é tão citada no livro de Apocalipse porque a Babilônia não era um governo, não era um rei. A Babilônia era uma cultura que existe até hoje. Nos dias de hoje nós vivemos o nosso mundo na cultura babilônica. Daniel, ele se entristece com isso e ele começa a orar ao Senhor e clamar ao Senhor dizendo: Senhor, está chegando, você vai fazer, mas pode não acontecer por causa da transgressão do seu povo. Eu não sei eles, mas eu não aguento mais viver aqui. Eu não sei o que eles estão pensando, mas eu não me dobrei, eu não deixei de te adorar, eu permaneci, e essa permanência precisa ter um fim. Eu não aguento mais. E a Bíblia diz que algo acontece que a igreja tira como sátira. A Bíblia fala que no momento em que Daniel ora, Deus envia a resposta. Porém, se passam 21 dias e a oração de Daniel ainda continua chegando no céu. E Deus não entende o porquê que ainda está Daniel orando, porque a resposta já foi. Aí Deus fala: Miguel, vem aqui. Eu enviei Gabriel com a mensagem, mas ele não chegou lá. Vai, e essa mensagem precisa chegar, Daniel. A Bíblia diz que algo acontece, uma batalha espiritual, a qual muitas das vezes nós nem sabemos o que é. Nós achamos que batalha espiritual é sobre uma dificuldade na nossa vida. Não, querido. Primeira coisa, que batalha espiritual não é para crente que está desapercebido. Batalha espiritual acontece para crente que tem posicionamento. Batalha espiritual não acontece para quem está em pecado. Batalha espiritual acontece para quem está em santidade. Porque batalha espiritual é para quem se posiciona em prol do reino de Deus, e não para o crente que está perdido, achando que estar na igreja é o suficiente, ou até mesmo passando uma dificuldade. Aí a porta fechou, estou numa batalha espiritual. Não, querido, muitas das vezes a porta fechou porque você não trabalhou direito lá dentro. Batalha espiritual não é o simples fato do achismo do que eu estou passando, não. Batalha espiritual é para quem se posiciona. A Bíblia diz que Daniel se posicionou diferente de todo Israel que estava na Babilônia. E naquele momento o príncipe da Pérsia decidiu prender a mensagem, porque sabia que o que iria vir para Daniel não mudaria a história de Daniel, mas mudaria a minha e a sua. Por isso que o texto começa dizendo: o que eu vou revelar a vocês, o que eu vou revelar a você, Daniel, agora, não é sobre apenas a volta de Jerusalém, não é sobre a reconstrução da cidade só. O que eu vou revelar a você abrange até a vinda do príncipe, e vai vir, e eu vou te contar coisas que vão acontecer no momento em que o ungido vencerá tudo isso. A Bíblia vai dizer que Daniel começa a ter a revelação das 70 semanas.
E as 70 semanas, elas são calculadas matematicamente. A Bíblia vai dizer em Levítico que as 70 semanas, cada dia da semana equivale a um ano. Então cada semana são 7 anos, e 70 semanas é 70 vezes 7. A gente está falando de 490 anos. É um período de 490 anos, dividido em 4 partes. Primeira parte, a primeira semana, 49 anos, o momento em que faltava para o povo voltar para Jerusalém. A Bíblia diz que depois de 49 anos que Daniel ouve e recebe a mensagem, a Bíblia diz que Daniel começa a ver a volta do povo para Jerusalém. Aí a gente começa a história de Neemias e Esdras. O povo estava tão perdido que eu não sei se você conhece mais o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas. 1 e 2 Reis, ele foi escrito por Esdras, porque o povo estava tão enraizado na cultura babilônica que eles não lembravam mais o que tinha acontecido em Israel. Eles não conheciam mais a sua história e o que Deus tinha feito por eles. A Bíblia vai dizer que depois vai vir um período, e esse período seriam de 62 semanas, até a vinda de Jesus. 432 anos se passa do momento em que Israel domina de volta a terra até o nascimento de Jesus, no ano 4 antes de Cristo. Jesus nasce e ele abre uma era chamada Era da Igreja. E a Era da Igreja é o período indeterminado, porque 490 no numeral hebraico significa um número infinito. Não tem começo, não tem fim. A Era da Igreja, ela se estabelece logo após Jesus voltar para o céu. Quando Jesus volta para o céu, quando Jesus retorna, a igreja começa a crescer. Querido, a igreja começou a crescer assustadoramente. Do ano de número 30 até o ano de número 100, nós éramos equivalentes a 20 mil cristãos. Do ano de número 100 ao ano de número 200, nós já éramos 20 milhões de cristãos. Não é que o período estava tranquilo, porque até Daniel recebe a visão dizendo: olha, não vão ser dias fáceis. A Bíblia diz que Satanás ele vai tentando lutar com a mesma cultura. O Império Romano dura mais de 2000 anos na Terra. Nós vamos ver a Primeira, Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver tanta coisa acontecendo em prol ao anticristo, em prol a uma cultura, mas nada como os dias de hoje. Porque eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos vivendo nos anos mais dispersos da igreja. É os anos que a igreja não sabe mais ser igreja. E eu não estou dizendo sobre amor, sobre evangelismo, e muito menos sobre culto. Eu estou dizendo sobre posicionamento. Querido, estar aqui dentro não é somente um clube, não é somente um momento que você vai passar. Hoje nós vamos ainda celebrar a Santa Ceia. Para ser parte do corpo de Cristo, não é somente para dizer: olha, eu sou um membro da igreja, ai que bonitinho, eu posso trabalhar na igreja. Não, querido, é muito mais do que isso. O problema é que a igreja parece que está dispersa. A igreja está dormindo nos seus próprios deleites. Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 24 que a vinda, a volta dele seria como nos dias de Noé. Eles viveriam normalmente, estariam casando, conquistando, mas ninguém percebendo que o dilúvio ia estar à vinda. Noé pregou 100 anos sobre algo que nunca tinha acontecido, que era chover sobre a terra. A terra não sabia o que era chuva, até que veio o dilúvio. Noé ficou pregando 100 anos, porque Deus deu uma ordem e disse: quem se arrepender e entrar na arca será salvo. E todo o povo ficava caçoando de Noé, até que a arca foi fechada do lado de fora e a chuva veio. Querido,
a era da igreja, o momento da igreja, não é um momento apenas para você cumprir o ID. O ID é obrigação, não é desejo. Não é apenas para você dizer que você é cristão. Não, muito pelo contrário. Apocalipse capítulo de número 17. A Bíblia vai dizer a história de uma grande meretriz, uma grande prostituta, por nome de Babilônia. Ela está com um cálice, e nesse cálice tem o sangue de todos que foram martirizados por ela. Todos os cristãos que morreram espiritualmente e fisicamente por causa dessa cultura. Todos os cristãos que são mortos todos os dias, muitas das vezes por nós. Muitas das vezes pela nossa língua, pelo nosso ouvido, pelo nosso jeito de agir, achando que a vida é apenas o nosso umbigo, achando que nós não temos que dar conta nada disso para ninguém. Ela está com esse cálice, e deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que ela está sentada sobre 7 colinas. E essas colinas, elas são a nossa sociedade nos dias de hoje. A nossa sociedade no dia de hoje, ela é separada em 7 fases, ou 7 ciclos, ou como você imagina, 7 esferas. E Satanás está sob o controle de todas elas. E quando nós falamos de era da igreja, nós estamos falando de um momento que a igreja precisa se levantar, começar a pregar o reino de Deus e colocar a cultura de Cristo. Quando nós falamos de apóstolo e nós falamos de apostolado, é algo tão interessante que não é algo que veio da eclesiastia, não é uma palavra que veio da Bíblia. Apóstolo era um cargo do exército romano. O exército romano trabalhava com apóstolos. O que eles faziam? Eles entravam na cidade, se infiltravam, começavam a cortar todas as culturas daquela cidade, começavam a implantar a cultura romana. E quando aquela cidade já não tinha mais uma cultura e já estava sendo levada pela cultura romana, Roma invadia, e César, que era o grande imperador, vinha, e assim ele não se sentia estranho na cidade que ele estava invadindo. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo, ele não foi, como que eu posso te dizer, sem intenção de falar sobre apostolado. Paulo sabia o que era um apóstolo, porque ele era um general romano. Paulo sabia o que ele estava fazendo por Cristo também, e ele sabia que o rei iria voltar. Então Paulo começa a dizer, a igreja precisa pregar uma cultura, a cultura do reino. Romanos vai dizer que no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, o céu e a terra precisam se alinhar. Isso que nós vivemos aqui precisa se alinhar com a cultura do céu. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós existimos. Nós não existimos apenas porque somos bonitinhos, ou somos a experiência de um Deus malvado que precisa de pessoas para o adorar, porque ele é tão egocentrista que ficou um silêncio no céu. Ele quis nos criar. Nem a Bíblia fala sobre silêncio do céu. A adoração do céu nunca se parou, é contínua, 24 horas. Existem anciões e existem querubins, dizendo que ele é santo desde o começo de tudo. Mas Deus é tão bom que ele precisava criar eu e você para provar da bondade dele. Só que nós temos uma missão, e a missão é debaixo da autoridade de Cristo. Nós precisamos unir essa terra ao céu. Querido, nos dias de hoje pessoas abrem e fecham portais para Satanás dentro dos seus lares, mesmo sendo cristãos, sem ao menos perceber. Nós estamos vivendo em tempos que tudo bem fazer qualquer coisa, tudo bem você falar da pessoa que está do seu lado, e a Bíblia vai citar 2 coisas sobre fofoca. A primeira, ela é uma feitiçaria. A segunda, a consequência dela é lepra. Você não vê um fofoqueiro sem estar doente. Ele sempre está doente. Ele sempre está mal. Você já viu algum fofoqueiro bem sucedido? Não. Terceira coisa, a gente precisa entender de uma vez por todas.
que a igreja, ela precisa se posicionar aonde o Senhor nos colocou para se posicionar. Nós temos 7 lugares para ir, querido, e nós precisamos conquistar isso. Nós precisamos alinhar a volta de Jesus. Não é sobre evangelismo a volta de Jesus. A volta de Jesus é sobre cultura. A cultura do reino precisa estar instaurada nessa terra. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, você tem uma missão. Por mais que você não faça, mas você tem. E aí a Bíblia ainda vai dizer que quando Jesus voltar, Ele vai pedir para a gente mostrar as nossas mãos. Ele vai pedir para a gente mostrar o que a gente fez aqui, as nossas obras. Parece que a volta de Jesus está relacionada apenas a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou, deu seu Filho, Ele já fez a obra dele. Mas e você? Ele concluiu a parte dele. O véu do templo se rasgou. Agora nós podemos alinhar debaixo da autoridade de Cristo. Mas a gente está alinhando o quê? Se nós abrimos portal do inferno a qualquer momento. Eu posso fazer tatuagem. Querido, eu ouvi uma satanista dizendo da seguinte forma. Ela disse: olha, as pessoas abrem portal e elas não querem fechar, elas apagam. Mas uma porta não se apaga, uma porta se fecha. Satanás não está interessado em você apagar a sua porta. Para que o contato termine, é necessário fechar. Existem tantas coisas que nós levantamos culto, querido, pacto de sangue. Porque a promiscuidade que o nosso mundo está, o relacionamento sexual antes do casamento, o relacionamento sexual com qualquer pessoa, isso é pacto de sangue. Os dois fluidos têm sangue e você se amarra a uma pessoa e abre um portal. Mas música não tem nada a ver, tatuagem não tem nada a ver, festa não tem nada a ver, bebida não tem nada a ver, querido. Você faz da sua vida o que você quiser. É a sua escolha. Mas Deus é justo para deixar você plantar o que você quiser. Mas Ele é mais justo ainda para fazer você colher o que você plantou. Isso é inevitável. Davi errou, Deus agiu com misericórdia com ele. Mas Deus disse: olha, na mesma espada que você vem vencido os seus adversários, é a mesma espada que vai destruir a sua casa. Porque o pecado é perdoado, mas a consequência existe. Quando a Bíblia fala sobre alinhar, nós ouvimos qualquer coisa, vemos qualquer coisa, como o exemplo que eu dei da Anitta há pouco tempo. Nós lemos qualquer coisa. Nós achamos que o mundo espiritual é uma brincadeira. Mas deixa eu te explicar uma coisa e falar bem sério para você. Nós temos vizinhos aqui do lado, e eu não estou sendo intolerante religioso, porque cada um faz com o seu culto o que você quiser. Porém, eles não vêm para cá para brincar. Da mesma forma que nós oramos para que uma igreja seja implantada, você acha que eles não prestaram um culto para estar aqui? Você acha que eles não têm uma ordem para estar aqui? Parece que o mundo espiritual é uma fantasia para os cristãos, mas o mundo está adorando a Satanás o tempo inteiro. E a gente acha que tudo é coisa do diabo. É lógico, a igreja deu tudo para Satanás. A igreja entregou tudo para ele. Os melhores músicos estão no mundo. Os melhores artistas estão aonde? No mundo. Os melhores oradores estão aonde? No mundo. Os melhores espetáculos são do quê? Do mundo. Por quê? Porque a igreja entregou, tudo era do Satanás. Política é do Satanás, música é do Satanás,
arte do Satanás, dança do Satanás. A igreja está passando uma era brigando com a própria igreja. Se você colocar algo na internet e postar sobre, sei lá, dança profética, você vai ter um monte de ataques sobre isso. De quem não está lá fora? Não, da igreja. Da igreja. Querido, faz uma festa caipira e dentro da agenda da igreja decide colocar ela em julho e você vai ver a internet falando de você. Porque a igreja está interessada em atacar a igreja em vez de atacar o inferno. A igreja está interessada em medir a santidade com a nossa régua, em colocar cabresto nas pessoas, esquecendo tudo aquilo que o Senhor falou. Ei, nós temos uma missão e nós estamos tão preocupados com o nosso umbigo que nós esquecemos a missão. Nós queremos enquadrar Jesus dentro da nossa vida. Depois de todos os planos que nós fizemos para ela, nós queremos colocar Jesus em segundo lugar de tudo que nós fazemos. Tudo que nós prestamos de culto, Ele é prestado no momento em que nós temos um tempo vago. Querido, Satanás nunca brincou de ser Satanás. E a ideia dele é destruir a igreja. Nessas 7 esferas, a Bíblia deixa clara em diversos textos, em Ezequiel, Jeremias, Apocalipse, que Satanás não foi o único que foi expulso do céu. E também, ele não é um líder por pirâmide, porque ele era o anjo mais forte que desceu. Não. A Bíblia diz que como Satanás, mais 6 saíram do céu, formando 7 principais demônios, ou príncipes, como se diz respeito à palavra principado. E sobre essa colina existe, cada um tem um principado que domina sobre ela. Nós temos na colina da família, nós vamos encontrar Baal, que a sua tradução significa Senhor, mas a etimologia da palavra significa esposo. O interesse de Baal foi sempre coordenar o seu lar, direcionar o seu lar, ser o sacerdote do seu lar. Ele não está brincando contra a sua família, querida. Você pode brincar de crente dentro da sua casa, mas Satanás não brinca de ser Satanás dentro da sua casa. Ele quer te derrubar, ele quer destruir. A obra de Satanás é bem clara na Bíblia. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele não veio para outra coisa. Ele não vem para edificar, para brincar, para conversar. Não, ele veio para matar, roubar e destruir. Segunda colina que nós temos é a colina da religião. E essa está triste. Porque a colina da religião nós vamos falar sobre igreja, sobre fazer igreja. Aí a gente tem uma doutrinação diabólica que disse que você é voluntário na igreja, que você faz porque você é voluntário, você faz quando dá, você faz quando você pode. A palavra voluntário nem existe na Bíblia. E Jesus não chamou ninguém para ser voluntário na igreja. Jesus dá uma ordem. Jesus deixa bem claro que aquele que quiser vir, negue-se a si, toma a sua e siga-me. Quando Jesus está falando de cruz e de negar, querido, primeiro, cruz é vista de uma forma para nós depois que Jesus morreu. Agora, Jesus pregou isso antes de ter morrido. A cruz não era bem aceita, porque a cruz se matava escravos, e ninguém queria ser escravo, ainda mais o povo israelita, que tem até hoje um senso de justiça de ser livre. Nós
Nós deixamos agora o Senhor governar a nossa vida em segundo plano quando nós falamos de igreja, porque se inventou uma ideia pentecostal nos anos 20, 30, no início da igreja aqui no Brasil, dizendo que primeiro Deus, segundo a sua família e terceiro a igreja. Agora eu te pergunto, como você consegue separar Deus da igreja e colocar os seus desejos no meio? Você me explica isso? É impossível amar a Deus sobre todas as coisas se as coisas dele não têm espaço no seu coração. Por isso que a religiosidade hoje, a nossa colina como pastores, como obreiros, está tão complicada, querida. E não é só eu que falo. Nós temos grandes líderes aí pregando que tudo é voluntário. Por quê? Eles pagam todos os trabalhadores da igreja. Se você trabalhar na igreja ou não, pouco importa para ele. Quem trabalha na igreja é pago. Eles têm um culto com excelência. Por isso que eu te amo, filho. Grandes igrejas que viraram shows. Por quê? Porque é pago. Ah, mas são igrejas? Não, não são igrejas. Porque a igreja não se paga. A igreja se faz com servo. Nós estamos louvando a Deus em lugares que achamos que temos Deus. E não está. Querido, não sou eu que estou dizendo isso, não é uma ideia da minha cabeça. É o que a Bíblia diz sobre isso. Não sou contra salário. Não é esse o ponto. Mesmo que Paulo vai dizer que todo trabalhador é digno do seu salário. E todo aquele que se dar a vida para a obra, ele precisa ser sustentado. A igreja prega contra um pastor receber salário, mas consome entretenimento pago de pessoas que trabalham única e exclusivamente no mundo, que não são crentes. Diminui um pouco o retorno que vai microfonar. Que trabalham única e exclusivamente no mundo, em cima do altar. Eu não sei se você sabe, mas o mesmo guitarrista da Katy Perry, e eu acho que não existe cantor hoje no mundo mais satanista que ela, não tem. O mesmo guitarrista da Katy Perry é o guitarrista do Dunamis, e ele morreu faz um mês de overdose, tocando em cima do altar. Ele era pago, é trabalho. Quando que a igreja vai despertar em ser igreja? Quantos pastores vão precisar morrer? Porque, querido, só essa semana eu ouvi de 3 pastores a mesma coisa. A mesma coisa. Nossa, tá tão difícil os dias de hoje, que a gente pede uma coisa para um departamento, ele não faz. A gente tem que ficar insistindo, implorando, se rastejando. Porque vai fazer quando tem tempo, quando está bem, quando... Querido, você pode ser servo de tudo, menos de Deus, se você faz para Deus, sem Deus. Se eu estiver bem eu trabalho, se eu tiver tempo eu faço. Querido, a obra do Senhor não é hobby para você fazer no seu espaço vago. A obra do Senhor é agenda, é compromisso. Terceira colina que nós temos, e aí a gente tem algo chamado Beelzebu,
que está implantando uma cultura educacional no nosso mundo há muito tempo. Você acha que ideologia de gênero é agora? É de agora? Você acha que é isso? Querido, você sabe quem implantou ideologia de gênero no mundo? Existe um cientista americano que começou a dizer e começou a pegar jovens para experimento sobre ideologia de gênero. E um dos jovens que ele pegou foi um jovem que sofreu um acidente com um tacho de óleo quente quando bebê. E esse óleo quente queimou, acabou com a sua genitália. E esse jovem tinha um irmão gêmeo. E esse cientista decidiu pegar esses dois, já que ele não tinha mais o órgão masculino, ele poderia, a partir de uma certa idade, ser tratado como menina. E ele não ia achar estranho. E começou a fazer esse experimento. Bloqueador hormonal, hormônio feminino. E começou a bombardear esse jovem. Deixa eu te contar a conclusão da história. Esse jovem, junto com seu irmão, se suicidaram com 16 anos. O seu pai, depois de 4 anos, se suicidou. A sua mãe foi internada num hospício, porque ela já não sabia nem mais comer. Você acha que isso que nós estamos vivendo na nossa educação é normal? Você acha que por que Satanás briga tanto com as nossas crianças? Querido, existe um principado chamado Moloque que nunca saiu de cena. Nunca. Nós temos uma grande história na mídia, que não se pode falar toda a verdade por questões políticas do Google e uma série de coisas. Mas de um rapper chamado Diddy, que é muito pior do que você imagina. Porque segundo uma entrevista que eu vi de uma satanista, ela diz: o Diddy é só o sacrifício, ele não é o problema. Existe um cara chamado Edward, que tinha uma ilha nos Estados Unidos. E nessa ilha, ele escravizava crianças sexualmente. E olha que engraçado, o símbolo da Nickelodeon, um canal infantil, é o mapa da ilha do Ed. Crianças estão sendo levadas a sacrifício para Satanás todos os dias. E nós estamos brincando com os nossos filhos. Se ele não quiser vir para a igreja, tudo bem. Se ele não, tudo bem, irmão. Fica cavoco, não sei o que. Quando ele tiver adolescente, você não vai conseguir trazer ele para a igreja. Eu duvido você não vir procurar um pastor dizendo assim: pastor, ora pela minha família. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não quer salvar sua família, qual é a obrigação minha sobre ela? Querido, a escola não está brincando com ninguém. Vamos fazer dia do cabelo maluco. É tão interessante que o dia do cabelo maluco cai na mesma época do Halloween. Ou vocês não perceberam isso? Já que não te atinge com Halloween, a Bíblia vai dizer que os loucos não vão herdar o reino do céu. Será que você não está percebendo o que Satanás está fazendo no seu mundo? Aí tem um vídeo da Bispa Hernandes sendo rechaçado essa semana, que ela disse: se você quer levar os seus filhos para o Halloween, leva. Os meus não saíam de casa. Nesse dia é falta. Mas vai valer nota. Repete por isso, mas não nega Cristo. Vai ficar dentro de casa, não vai sair. Querido, será que você não está percebendo que a educação está toda contrária das nossas convicções? Nós temos uma ideia comunista, socialista, política sendo enraizada em toda questão de ensino. Querido, nós tivemos uma travesti esses dias dançando em cima de uma carteira de uma universidade federal e nós achamos que é bonito. Nu, porque não dá para falar que é nua, né?
Porque hoje em dia o que parece não é, querido. A gente está tipo um comercial da Kinder Ovo de antigamente, sempre tem uma surpresinha. E não parece, querido, estamos achando tudo lindo. A igreja não precisa se manifestar nisso não, porque a igreja não precisa estar nisso. Isso é coisa do mundo. Mas o mundo é de quem, querido? A gente está aceitando a oferta que Jesus rejeitou. O que Satanás queria no jardim do Éden? Derrubar Adão e Eva? Não, ele queria o governo. Porque o interesse dele sempre foi governar alguma coisa. Ele queria o governo do céu. Ele não conseguiu, veio para a terra. Deus criou Adão para governar. Ele falou, não. Eu não vou governar em lugar nenhum, não. Não, calma aí. O que ele fala para Eva? Eva, faz o seguinte, ó. Deus não quer que você come do fruto porque você vai ser parecida com Ele. Porque a ideia do empoderamento feminino vem de Satanás lá atrás de Eva. Porque ele diz, se você se empoderar, você vai ser igual a Deus. Ela vai e come do fruto. E como se não bastasse, Adão é o homem mais frouxo que existiu na terra. Porque ele não soube nem falar não. Porque ela comeu do fruto e não aconteceu nada. Aconteceu com Adão. Porque acontece com quem tem a palavra. A desobediência não é quando você não sabe, é quando você sabe que está errado. Eva recebeu a palavra que não podia comer do fruto? Não. Ela recebeu a palavra de Adão. Quem recebeu a palavra de Deus foi Adão. Quando Adão comeu, o que a gente fez? Toma, Satanás, toma o domínio da terra. Você agora criou uma conexão. Um portal se abriu. Você agora consegue realmente sair do mundo espiritual e operar na terra. Aí anos se passam, Jesus sobe no cume do monte e Satanás fala, olha, vê tudo. É meu, foi me dado. Foi dado por Deus? Não, foi dado por Adão. O governo é meu. E a gente está querendo o governo de Satanás, em vez de implantar a cultura do reino. Querido, para a gente concluir rápido. Aí a gente tem a política. Na política, o próprio Lúcifer é o anjo principal. Porque não existe manipulador melhor do que ele. Ninguém conhece um político, você já percebeu? Ninguém conhece político. E a gente ficou pregando que a igreja não tinha que estar na política. Que a igreja é tão santa que ela está se reservando e cuidando dos membros dela e não colocando eles na política, porque ela não quer que o membro dela caia. Aí não precisa nem dizer o que está acontecendo hoje, né? A partir de amanhã a carne que vai para o seu prato está 17,6% mais cara. O dólar bateu essa semana histórico, mais alto que a pandemia. A gasolina já está 6,10. Está tudo bem, não está? Mas a igreja, ela vive num âmbito que não é terreno. Querido, Deus implantou a igreja onde? Na terra, não foi no céu. No céu é a noiva, na terra é a igreja. Aí a gente tem a comunicação. A gente nem precisa falar dos nossos canais e vídeos e séries, né? Porque eu acho que não tem uma série da Netflix, uma sequer, que não tem uma cena sexual de homossexuais. E a gente não está falando nem de heterossexuais, porque não existe mais isso na Netflix. Porque a gente brigava contra a pornografia. Agora a Netflix não se preocupa com pornografia. A Netflix está preocupada com o homossexualismo. Porque nem mais o que é natural é certo. Aí a gente tem as artes, onde Jezabel domina. A gente tem a economia, onde Mamon é rei. E a Bíblia diz que depois da era da igreja haverá uma última semana.
3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Querido, eu vou te dizer, sabe qual que é mais triste? Se hoje a igreja ficar sem o Espírito Santo, amanhã vai ter culto normal, porque ninguém vai notar. Porque as palavras não precisam mais ter Espírito Santo, elas precisam ser motivacionais, elas precisam te afagar. O trabalho já é voluntário mesmo. Aí a gente vê um trabalho dentro da igreja, com perdão da palavra, mas um lixo de trabalho. Porque se você recebesse, você não faria dessa forma. O trabalho de dentro da igreja, ele não mantém ninguém aqui dentro de um emprego. Aí a gente vai para o espiritual, nós clamamos por barulho, a gente já não clama mais por avivamento. O que é avivamento? Um bom telão, uma luz de LED maravilhosa, um som estourando, notas, acordes instrumentais menores, porque são melancólicos e você faz você chorar fácil. E nós dizemos que isso é avivamento. Querido, Jesus disse que nos últimos dias as coisas iam ser difíceis, mas elas já estão ficando impossíveis. E aí eu te pergunto, será que você está preparado para o fim? Porque quando nós falamos do fim, nós não falamos da grande tribulação, nós falamos desse céu abrir e Jesus vier buscar você. Se hoje acabar a sua história, você vai para o céu. Nós estamos acostumados, querido, tanto cantar e gritar Maranata, mas a gente não quer o equibalo. A gente não quer a ordem. A gente quer ir para o céu porque a nossa vida é ruim o suficiente aqui. É um alívio o céu, e não é para ser um alívio. O céu é para ser recompensa. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui nesse dia para falar com você. Feche seus olhos por um momento. Antes de caminharmos para a Santa Ceia, eu quero te fazer uma pergunta séria. Será que se Jesus voltar hoje, você sobe? Será que você está pronto para esse fim? Querido, Jesus quer salvar, nós estamos nessa era para isso. Mas precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Salvação é mudar o rumo, não é você só entrar numa igreja. Querido, não é entretenimento, não é clube, não, é conversão. Conversão é você negar aquilo que você gosta, negar a sua vontade, negar a sua carne, negar muitas das vezes seu descanso, negar muitas das vezes a sua família, negar os compromissos que você tem aí fora. Conversão é mudar a sua maneira de viver e não somente te dar um clube para você estar aos domingos. Querido, então nessa manhã eu quero te fazer o apelo, porque nós vamos participar do corpo e do sangue. Quando nós falamos de participar do corpo e do sangue, nós não estamos falando de participar das bênçãos do Senhor, participar do céu. Participar do corpo e do sangue é participar das dores e da missão de Jesus. Nós temos esse privilégio de sentar na mesa com Ele, e nós só sentamos à mesa de pessoas que estão na mesma causa. Às vezes, querido, nós precisamos de um chacoalhão para a gente voltar para os trilhos. Então, nesse momento, a igreja está de olho fechado, você não precisa nem se sentir envergonhado, você nem precisa vir aqui à frente. Por isso que eu peço que ninguém abra os olhos,
para ninguém se sentir envergonhado. Você que precisa se reconciliar com Cristo, você vai se levantar no seu lugar. Um obreiro vai até você, vai te abraçar. Mas você vai sair daqui com uma outra consciência, uma outra expectativa de reino de Deus, de vida com Deus. Então, nesse momento, eu te convido, você que ouvindo tudo isso, talvez percebeu e disse: nossa, Jesus, eu não estou fazendo nada. Querido, a palavra do Senhor é para nos constranger. É para nos constranger e não para nos motivar. A gente já tem a motivação, a gente já sabe como que vai ser o fim. A igreja vence, ponto. Mas será que a gente vence junto com a igreja? Então eu te convido, a você que precisa dessa oração antes de cear, se coloque de pé no seu lugar, nós queremos orar por você.